Hoje nós vamos tratar aqui de uma polêmica. Na última semana, eu acredito que você deve ter visto os comentários sobre uma pregação do pastor André Valadão, na sua igreja da Lagoinha, que fica nos Estados Unidos. Um tema bem polêmico. Ele colocou, mas que eu acho que vale o nosso bate-papo, eu acho que vale a nossa conversa, e que o Senhor possa nos abençoar e nos direcionar nesse vídeo de hoje, porque gerou muita murmuração, gerou muita conversa fiada, e eu queria colocar para você hoje aqui se a Bíblia realmente fala o que ele disse lá. A Bíblia realmente fala aquilo que ele disse lá no culto. É isso que a gente vai ver aqui hoje. Fique comigo e sejam abençoados em nome de Jesus. Bom, eu já quero começar falando para vocês que isso aqui não é um vídeo de fofoca, tá, gente? A intenção desse canal, tá? O intuito desse canal não é fazer fofoca da vida de ninguém. É a gente sempre trazer uma reflexão aqui com base na palavra de Deus. E é isso que a gente vai fazer hoje. Porque eu entendo que esse assunto é importante. Nós temos que falar sobre esse assunto porque a igreja está sendo abafada. Estão tentando calar a voz da igreja. E tem muita liderança que não está fazendo o que deveria fazer. Então eu só vou trazer para vocês aqui alguns pontos específicos sobre esse pastor que vai aparecer aqui, ó. Pastor André Valadão. Olha a imagem dele aí. Vou pedir para o editor colocar para vocês aí. Coloca aí, editor. Editor Wellington, joga a imagem aí. Para vocês verem como que o negócio está tão complicado. Foi colocada até em xeque a sexualidade do pastor André Valadão. Teve gente falando sobre a sexualidade dele, que ele, a pessoa fez uma indicação, de que ele no passado já teve alguma coisa com um deputado de Minas Gerais, que foi eleito com muitos votos aí, o deputado Nicolas Ferreira. Então, para você ver como que esse pastor está sendo atacado por conta de uma pregação que ele fez. E é uma série de fatores que a gente tem para tratar aqui, mas eu não vou aprofundar, tá? Não vou falar muita coisa com vocês não, porque aí eu vou estar entrando no mérito, se eu concordo com o que ele falou, se eu não concordo com o que ele falou, com quem rebateu o que ele falou, quem não rebateu. Vamos nos ater aqui ao que diz a palavra de Deus. Mas antes, eu quero dizer para vocês aqui algumas frases que foram faladas pelo pastor André Valadão. Ele usou frases como as do tipo, ele fala sobre amar, mas não aceitar uma vida de pecados. Você concorda com isso? Ele fala sobre odiar ao pecado, ter ódio ao pecado, odiar a impureza e odiar aquilo que Deus repudia, aquilo que não é natural de Deus. Quero saber também se você concorda com isso que ele disse. Ele também tem falado que Deus tem sido tolerante com cada um de nós. Você vê que ele não falou que Deus está tendo tolerância só com um grupo de pessoas, mas sim com cada um de nós, porque todos nós estamos pecando a todo momento. Ele também falou que os crentes em Cristo devem crucificar suas paixões, devem crucificar a sua carne diariamente. Ele falou também que não é o casamento hétero que faz uma pessoa plena, é o amor de Deus. Só isso pode completar a vida de uma pessoa. Só isso pode completar o vazio no coração e na mente de qualquer pessoa. Ele falou que precisamos de líderes que não têm medo de falar da Bíblia. Lideranças que não têm medo de falar o que a Bíblia diz. Lideranças que não têm medo de repetir o que está escrito na Bíblia. Aí eu pergunto a vocês, isso está errado? Será que alguma coisa que ele disse está errada? Mas ele foi muito criticado. A gente tem pessoas públicas. Tem um jornalista, que o nome dele eu até escrevi aqui, jornalista Pavinato. Ele é jornalista que está no YouTube aí. Eu não vou repetir a emissora que ele trabalha, mas se você procurar aí, jornalista Pavinato, você vai encontrar esse camarada. Foi criticado, o pastor André Valadão foi criticado por ele severamente. O André Valadão, o pastor, foi criticado pela Sara Shiva, que também é crente em Cristo Jesus, também criticou o pastor, e um denominado pastor, intitulado pastor, chamado Hermes Fernandes,
à medida que eu estou falando isso para vocês, a imagem está aparecendo, tá? Mas essas são as pessoas, uma das pessoas que tem assim uma notoriedade assim, tá? Que tem um alcance grande na mídia, que fizeram duras críticas ao pastor André Valadão. Aí eu digo para você, está virando crime você pregar a palavra de Deus. Está virando crime você falar o que a Bíblia me ensina, o que a Bíblia te ensina, o que a Bíblia me orienta e o que a Bíblia te orienta. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma palavra que está lá em Coríntios. Eu vou ler para vocês aqui agora. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 11, vai dizer assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Em quais desses casos aqui eu já me enquadrei um dia? Em quais desses casos aqui você já se enquadrou um dia? Injustos, impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Tenta lembrar um pouco do teu passado. Tenta lembrar um pouco do teu presente. Se uma dessas coisas aqui se enquadra naquilo que você já viveu, naquilo que você vive no dia de hoje, e por que é que eu não posso falar o que a palavra me ensina? Por que é que você não pode falar o que a palavra te ensina? Deus, ele deixou o nosso manual aqui, o nosso manual, a nossa regra de fé e prática. E se eu não estiver pregando o que a palavra ensina, se você não estiver pregando o que a palavra ensina, eu estou pecando, eu estou errando. Não esqueça, o último vídeo que eu fiz aqui, na última semana agora, eu vou deixar inclusive no card para vocês aqui, no final também vou deixar como sugestão, um vídeo que fala justamente sobre isso. O nosso pecado da omissão. A gente saber o que tem que fazer e a gente não fazer o que deve ser feito. Deus, ele nos dá uma orientação. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E pregar o evangelho é falar a verdade. É falar o que a Bíblia ensina. É falar o que a Bíblia orienta. O nosso papel não é passar a mão na cabeça de ninguém. Se um dia passar a mão na sua cabeça, se um dia fizeram um pouco caso do teu pecado, fizeram errado. O certo é te dizer o que você está fazendo de errado. Aí sim, você tomar a sua decisão, você fazer a sua escolha. Se você quer permanecer no erro, se você quer permanecer no pecado, ou se você quer se voltar para Cristo, ou se você quer se achegar ao Senhor Jesus. Tem uma frase que foi denominada aqui a Billy Graham aqui, que eu encontrei nas publicações no meu Instagram, que ela diz assim, quando a igreja entender que a pregação não é barulho e sim ensino, teremos mais convertidos do que emocionados. Essa frase, ela está endereçada, né? Ela está como se fosse feita, como se fosse falada pelo Billy Graham. E eu digo para vocês, é isso que está faltando para a gente hoje. A gente ter coragem, a gente botar a cara, a gente ensinar as pessoas, o que a palavra de Deus fala. Mas antes de você ensinar, antes de eu ensinar, a gente precisa aprender do Senhor. A gente precisa entender a palavra do Senhor. Só assim você vai ter propriedade para poder falar para mais alguém do amor de Deus. E eu acredito, e eu creio que é isso que o pastor André Valadão fez. Eu não estou aqui como advogado de ninguém. Eu não quero defender A, B ou C. Eu só quero que você pense um pouco se realmente o que ele falou não é verdade. Ele não falou aquelas palavras dele, a pregação dele, não foi para um público específico. Não foi. Você vê aqui em Gênesis, capítulo 9, dá uma olhada.
versículo 13 e o versículo 16. Gênesis 9, versículo 13 e o versículo 16, que diz assim, 12, 13 e 16, perdão. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações, ou seja, a geração de Noé e chegando até a gente, a nossa também. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. É o Senhor falando para Noé e para as próximas gerações. E olha o que diz o versículo 16. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Do que ele está falando? Será que é do arco-íris? Um símbolo que foi apropriado por um grupo específico, mas a gente não está aqui para falar sobre isso. A gente está aqui para dizer para você, para que você possa entender e que você possa replicar essa palavra para as pessoas, que tudo vem de Deus. Nada que tem hoje, que está acontecendo hoje, esse assunto que está em pauta, Deus já tinha falado disso aqui antes. Olha só, o arco estará nas nuvens, naquele dia chuvoso, quando para de chover, aparecem aquelas nuvens. O que você vê pelo céu? Com uma forma de um arco colorido. É esse sinal. E eu repito, foi apropriado por um grupo específico. Posso até repetir aqui, acho que eu posso dizer, eu acho que não tem problema, todo mundo sabe do que eu estou falando. Do grupo LGBTQIA+, tem outras letras, eu também não sei como se fala isso hoje. Mas, e daí? E daí? Por que eu não posso falar da palavra de Deus? Por que eu não posso falar o que a palavra me ensina? Por que o pastor lá nos Estados Unidos, na igreja dele, ele não pode falar o que a palavra ensina? O que está faltando para você aí, falar justamente o que a palavra ensina? Querem me calar e querem te calar, para que você não possa falar o que a palavra nos ensina. E a palavra diz mais para mim e para você: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se você quer ser liberto pela palavra do Senhor, tem que conhecer a palavra. Se você quer que as pessoas sejam libertas pela palavra do Senhor, você precisa apresentar a palavra de Deus para as pessoas. E é isso que estão tentando me impedir de fazer, e é isso que estão tentando te impedir de fazer, e vai ficar mais difícil, tá? Vai ficar mais difícil. Então, o que eu falei com vocês hoje aqui foi mais um desabafo, porque o assunto está muito em alta. Estão falando muito mal do pastor, sabe? E a gente tem que tratar com a realidade. A gente tem que trabalhar com a realidade aqui. Se a palavra ensina, por que você não pode falar? Como eu falei antes aqui, a minha obrigação, a tua obrigação é falar o que a Bíblia manda, é falar o que a Bíblia ensina. Se o teu irmão vai ouvir, vai querer te ouvir, vai querer te dar ouvidos, vai querer seguir, aí é com ele. Mas a tua parte, você tem que fazer. Amém? Eu peço perdão a vocês se eu me exaltei aqui em algum momento, não foi a minha intenção, mas eu quero pedir a você nesse momento, que se esse vídeo foi importante para você, se você se sentiu tocado por essa palavra de Deus, se essa palavra te ajudou, se essa palavra te fortaleceu de alguma forma, curta esse vídeo aí, compartilhe com mais alguém, vamos divulgar aquilo que a palavra de Deus está falando comigo, está falando contigo e falou com você nesse momento. Que você seja abençoado em nome de Jesus, que você renove as tuas forças no Senhor diariamente, em nome santo de Jesus. Sejam todos abençoados pela palavra do Senhor. Não deixa a tua fé esmorecer, não deixa. E não se esqueça do principal: você é mais forte do que pensa. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.